notícia que abre então este programa é a coisa mais fofa de um rapaz com síndrome de Down que é atleta. Vocês vão conhecer a história dele agora. É uma notícia do portal UOL, do caderno Viva Bem. Abre aspas. Se ficava difícil, meu pai me lembrava do meu sonho, fecha aspas, diz Iron Man com Down. Mesmo quem não é atleta pode entender o tamanho do desafio que é completar a prova mais tradicional do triatlo, o Ironman. São 3.860 quilômetros de natação no mar, 180 quilômetros pedalando e mais 42 quilômetros de corrida. Cruzar a linha de chegada é um marco na vida de qualquer atleta. Mas no dia 7 de novembro, a conquista do jovem Chris, 21 anos, ganhou um significado ainda mais especial. Ele foi a primeira pessoa com síndrome de Down a realizar o feito. Depois de 16 horas, 46 minutos e 9 segundos, Chris entrou para a história do triatlo. Gente, que interessante essa história. Fiquei feliz, diz o Chris, em ouvir Mike, que é um treinador de futebol americano, dizer: Chris, você é um Iron Man. E contente em abraçar meu pai e minha irmã. Mas realmente não me lembro de muito, eu estava cansado. A síndrome de Down é uma condição genética caracterizada pela presença adicional de um cromossomo, o cromossomo 21, nas células do corpo. Em pessoas que não possuem a síndrome, há 23 pares de cromossomos que constituem o genótipo. As pessoas com a condição costumam apresentar algum grau de retardo mental e problemas clínicos associados, como cardiopatia congênita, hipotonia, que é a flacidez muscular, problemas auditivos, de visão e também problemas imunológicos. Eu conheço pessoas com síndrome de Down, crianças, jovens, e são extremamente amorosos. São muito fofos. E há diversos graus de limitação, né? Hoje em dia, graças às mídias digitais, as pessoas com deficiência não se escondem mais, não são escondidas pelos pais. Então a gente aprende muito vendo essas pessoas na TV. Nós temos atores com síndrome de Down. Tem um filme brasileiro com 3 atores com síndrome de Down. Tem um rapaz que faz muito sucesso, ele escreve livros, ele toca música. Nós temos aqui em Belo Horizonte o Dudu do Cavaco, que também, com a ajuda do irmão dele, é sensacional e tem um projeto muito bacana, Mano Down. Enfim, quando a pessoa é estimulada, ela consegue ir muito além do que aquilo que algumas vezes a medicina diz que não é possível. E esse rapaz da reportagem, o Chris, ele sempre foi estimulado pela família, estimulado pelo pai dele. Aliás, hoje, 2 de abril, é o dia de conscientização sobre o autismo. Um grande abraço para a doutora Michele Siqueira, que é advogada dos autistas, ela é chamada assim, mas na verdade ela é uma pessoa que milita muito
com pessoas com deficiência, né, para pessoas com deficiência e seus familiares. E fica então esse alerta, sendo hoje o dia de conscientização sobre o autismo. Vamos ler, vamos informar, vamos aprender a conviver com pessoas em qualquer condição, porque a gente tem muito a aprender com elas, assim como elas, convivendo com a diversidade, também desenvolvem muito mais do que seria o esperado, né? Conviver com as diferenças sempre nos ensina muito. Não há nada de ruim em conviver com diversos níveis de pessoas diferentes, e diferentes em tudo, diferentes em gosto, diferentes em deficiência, diferença de meio em que veio, enfim. Nesse Dia Mundial de Autismo, de conscientização do autismo, então um beijo para a doutora Michele Siqueira. Voltando à reportagem. Na infância, Cris não era forte o bastante para andar. Seria improvável imaginar que ele pudesse um dia completar uma prova que exige tanto do corpo e da mente. Ele nasceu com 2 buracos no coração e precisou de uma cirurgia aos 5 meses. Até os 4 anos ele não andava e só aos 5 anos começou a se alimentar de coisas sólidas. Ele era sempre muito doente, muito fraquinho, conta o pai dele. Aos 17 anos, ele passou por cirurgias importantes no ouvido e aí ele engordou muito. Foi quando a família decidiu que tinha que fazer algo diferente para ele começar a perder peso, botar ele para fazer exercícios. E agora, simplesmente 4 anos depois, o cara é um atleta, é saudável, é forte, é confiante e acredita que não há nada que ele não possa fazer. Ele pode tudo que ele quiser. É interessante, né? Em 4 anos, olha o quanto esse menino se desenvolveu, porque em razão de uma obesidade, os pais colocaram ele para realizar exercícios físicos. Bom, o Cris, que já gostava de esportes desde pequeno, mas ele só podia ficar assistindo, ver a irmã jogar basquete, começou a jogar golfe, concorreu nas Olimpíadas Especiais quando tinha 9 anos. Na adolescência, com o incentivo do pai para entrar em forma, os planos ficaram mais sérios. Em 11 de outubro de 2019, ele conseguiu nadar 1 quilômetro em um lago. E ele conta, anotei na parede do meu quarto que queria ser campeão mundial. Que gracinha, gente. Foi quando, então, ele e o pai dele começaram a falar sobre o Ironman, que é essa prova de triatletismo. Natação, bike e maratona e corrida, né, Cooper? Bom, pouco mais de um ano depois, agora em 2020, ele estava completando o maior desafio de sua vida. Para ele, a parte mais difícil da prova, que aconteceu na Flórida, lá nos Estados Unidos, foram os quilômetros percorridos em cima da bicicleta. Ele diz: é o que eu menos gosto, porque minhas mãos e glúteos doem por pedalar por tanto tempo. No quilômetro 64, fui picado por formigas de fogo, o que doeu muito e fez minhas pernas incharem. Depois, no quilômetro 80, eu caí da bicicleta e machuquei o joelho, o quadril e o ombro. O medo e a dor me fizeram ir devagar e fiquei para trás, conta ele. Imagina, gente,
Você é picado por formiga, incha as pernas, cai da bicicleta, machuca joelho, quadril, ombro. Bom, com dor e cansado, ao chegar no quilômetro 21 da corrida, ele conta que só pensava em desistir. Cada vez que ficava muito difícil, o pai dele vinha, dava um abraço e lembrava ele dos sonhos dele. Olha que fantástico! O que é a gente ter um apoio? Ele conta que ele, o pai dele, sempre diz que me ama, que tudo vai ficar bem e me faz a mesma pergunta. Você vai deixar sua dor ou seus sonhos vencerem? E aí, eu te pergunto, meu ouvinte, você vai deixar sua dor ou seus sonhos vencerem? E aí, o Chris sempre responde para o pai: os meus sonhos. E são os meus sonhos que me fazem continuar quando fica difícil, diz o Chris. Ninguém acreditou que ele seria um Ironman, ou seja, alguém que completaria esse triatlo. Ninguém acreditou. Para cruzar a linha de chegada, ele treinou de 3 a 8 horas por dia, entre natação, ciclismo, corrida, força, alongamento. É muito puxado, né? Nos finais de semana, os treinos eram ainda mais longos, entre 6 e 8 horas, para completar 160 quilômetros de bicicleta e correr outros 28 quilômetros. E embora muitos atletas adotem dietas restritas para enfrentar esse desafio, o Chris conta que não alterou seu cardápio. Ele fala: eu amo todos os tipos de comida. Somos dois. Não, mentira, eu até que não gosto de todo tipo de comida, não, mas eu gosto muito de comer. Treinar para um Ironman fez com que fosse possível que eu comesse tudo que eu quisesse. Meus treinadores queriam que eu tivesse uma alimentação saudável, mas meu pai disse que era mais importante me divertir e aproveitar tudo. Durante os meses de treinamento, a família foi desencorajada muitas vezes. De acordo com o Nick, que é o pai do Chris, além deles, apenas uma outra pessoa acreditou no Chris. O Dan, que foi o guia que acompanhou o rapaz na prova. Abre aspas. Quando estabelecemos a meta de fazer um Ironman, ninguém acreditou que Chris pudesse fazer isso, porque ninguém como ele havia conseguido. Mas eu acreditei. As pessoas tentaram nos convencer de que era perigoso demais para sequer tentar. E pensaram que eu o estava pressionando para fazer isso. Eu simplesmente ignorei todos e disse a eles para manterem seus pensamentos para si mesmos perto de Chris. Não queria que ele ouvisse nenhum pensamento negativo de que ele não poderia fazer isso. Gente, que bacana, que interessante, né? A gente tem que ter essa força, você tem que estimular seus filhos, não importam se sejam com deficiência ou não, você tem que conduzir seus filhos na busca pelo sonho deles. Se você que é pai, se você que é mãe não fizer isso, poxa, com quem ele vai poder contar? Ah, mas é complicado, é isso e aquilo. Meu amor, faça dentro do que você pode fazer, mas faça. Com quanta gente a gente convive frustrado porque os pais não estimularam seus sonhos, a busca pelos seus sonhos. Né? E eu não estou dizendo, vocês têm essa mania de polarizar. Eu não
estou dizendo que você tem que permitir com que o jovem ou a criança, ou mesmo o jovem adulto, tenha que abrir mão de alguma coisa para poder ir atrás dos seus sonhos. Não, dá para conciliar. Dá para fazer as duas coisas juntas. Dá para colocar condições. Se não for bem na escola, você não vai deixar fazer aquilo que diz respeito ao sonho dele, né? Eu tenho um amigo aqui que o filho agora é MC. São umas músicas horríveis pra gente. Mas o menino tá fazendo um puta de um sucesso na internet. E se os pais dissessem, não, isso é música de favelado, porque o rapaz mora aqui na região Centro-Sul. Ele é músico, né? Os pais, quando viram que ele tinha uma pegada para música, colocaram ele em aula de música, aula de teatro, independentemente das questões formais de escola dele. E o menino viu que fazer sucesso tinha, na idade dele, 14, 15 anos, tinha que ser com a pegada de MC. E ele vestiu essa personagem, tá fazendo sucesso. E se fosse uma Adriana da vida, ia dizer, né, sai desse trem, sai desse computador, né, para de ficar fazendo música de favelado, não é assim? A gente não é preconceituoso desse tanto? E o menino tem vídeo aí com centenas de milhares de views. E esse menino, esse rapaz, esse Iron Man com Down, e se o pai dissesse, meu filho, porque a desculpa que a gente dá é proteger. E aí, e se o pai dissesse para ele, não, meu filho, você nunca vai conseguir ser campeão, você nunca vai conseguir cumprir a prova, não é? Tem aquela frase do Bertolt Brecht que fala que por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. E isso a gente pode trazer para a vida da gente, porque foi o que aconteceu com esse menino. Por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Mas não foi sozinho. O apoio da família é fundamental. Apoie seus filhos, apoie seu irmão. Ajude as pessoas a irem atrás dos seus sonhos, desde que a obrigação delas esteja feita. Né? Você não vai deixar um menino largar a escola regular porque o sonho dele é viver no meio do mato como hippie. Não. De manhã ele vai ter que ir para a escola e de tarde ele vive como hippie. Ou de manhã ele vive como hippie, de tarde ele vai ter que ir para a escola. Aprenda, você que é pai, você tem obrigação de saber a contornar as coisas, a fazer as engrenagens funcionarem, para que você possa aliar as suas obrigações em educar e formar aquele ser humano e os anseios desse ser humaninho, que muitas vezes vai conflitar com o que a lei obriga, com o que você como pai espera, mas ele não pode ser ignorado. E se for estimulado, vai te surpreender. Esteja certo disso. E o pai continua dizendo: a força do meu filho me surpreendeu durante os meses de treinamento. Acreditava nele, mas não sabia o que era possível. Ele me surpreendeu a cada passo do caminho. Cada vez que ele fazia uma nova descoberta, ficava maravilhado com o que estava conquistando. Sua força física e mental é incrível. Nós o ajudamos a construir seu caminho muito lentamente. Foi a estratégia perfeita, disse o pai dele. Quando ele viu Chris completando a prova, ele conta que se sentiu em paz. Abre aspas.
pais com filhos com necessidades especiais acreditam que devem cuidar deles por toda a vida. Depois que Chris cruzou a linha de chegada, eu sabia que ele poderia cuidar de si mesmo. E o mais importante, havia toda uma comunidade que cuidaria dele. Olha que interessante. Bom, Chris agora tem novos sonhos. Ele quer terminar o Ironman no Havaí, que é considerado mais difícil por causa das montanhas e do calor. É isso que acontece quando você estimula seus filhos. Eles vão longe, eles vão sempre mais além. Além disso, ele quer diminuir o tempo. Quem sabe acabar em cerca de 15 horas da próxima vez. Bater o seu recorde, né? Para outras pessoas com síndrome de Down, apaixonada por esportes, ele deixa um recado. Comece fazendo algo que você goste. Divirta-se e concentre-se em melhorar 1% todos os dias. Vá devagar e com o tempo você ficará surpreso com o que pode fazer. Fui o último colocado nas Olimpíadas Especiais. Todos os outros atletas não tinham síndrome de Down. Então, eles foram muito mais rápidos do que eu. Mas trabalhei muito e agora sou o único Ironman. Vá devagar e divirta-se. Gente, olha a sabedoria de um rapaz que inclusive possui limitação intelectual. Olha o desenvolvimento mental que esse menino adquiriu pelo apoio da família e pela prática de esportes. É muito lindo. Você que é pai, você que é mãe, não deixe de estimular seus filhos em todos os sentidos. Seja nos esportes, na música, no teatro. Boitatá fala que sempre que ele quis mexer com rádio, o povo fala, não vai dar certo, as portas não se abrem, às vezes a sua mulher não te apoia, e tá aí, ele foi com a cara e a coragem, abriu a Rádio Web Feito em Casa, que ontem fez 2 anos no ar. Parabéns para o Boitatá e para toda a equipe de apresentadores da Rádio Web Feito em Casa. Era um sonho do Boi. E que hoje está favorecendo com que eu sonhe em ter meu programa. A Nath, a Anne, o Rogério, o Léo, o Moraes Martins, o João Carlos, os meninos do Criadores de Lixo, o Ricardo, o Rafael Carlos, até trazendo gente já com mais experiência, como a turma do Batora, lá o Batora, o Léo, não é o Léo, é o Marcos, perdão, Marcos Aquino, o Igor, enfim, é muito importante que a família apoie os seus membros. Não permita que seu filho busque apoio de terceiros sem que você esteja colado com ele, nos sonhos dele. Você vai perder boa parte do afeto dessa pessoa, do respeito e da admiração dela. Você não vai estar cumprindo seu papel em formar alguém que um dia vai ser mãe, que um dia vai ser pai e que precisa também ter essa dedicação aos filhos. Apoie os seus filhos, apoie o seu marido, apoie a sua esposa. Fica a dica da tia Dridria.